Olá, pessoal. Me chamo Arthur Moura. Estou aqui hoje para poder fazer a apresentação da audiência pública do primeiro quadrimestre do exercício financeiro 2020 da Prefeitura Municipal de Queimadas. Faço parte do quadro técnico da Econtap, escritório que presta assessoria e consultoria à Prefeitura Municipal de Queimadas. Vamos lá. Vale ressaltar que, devido à situação da pandemia do coronavírus que assola o Brasil, assim como o mundo, esta audiência ela vai ser efetuada de maneira online, para que assim consigamos atender à situação da legislação atual e também que atenda a situação do isolamento social. Então, vamos. Audiência pública da Prefeitura Municipal de Queimadas. Avaliação e cumprimento de metas, primeiro quadrimestre de 2021. O que é que a Lei de Responsabilidade nos informa no seu artigo 9º? Que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública. E nesta, em especial, vamos tratar dos objetivos específicos: receita e despesa, receita corrente líquida, despesas com pessoal, saúde, Fundeb, educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Receitas, um breve conceito. Receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições, serviços e pelas transferências constitucionais e legais, o que a União passa, o que o Estado passa. Receitas de capital são as receitas que aumentam o patrimônio do município. Todo recurso que ele chega para o município com a finalidade específica de, por exemplo, adquirir um veículo. Então, essa receita ela vai ser uma receita de capital, porque quando ela ingressar, saberemos que ela continuará no patrimônio do município, não em dinheiro na conta bancária que ingressou. E sim, quando efetuar a despesa, vai sair do banco, digamos assim, e vai entrar em um bem para o município. Trago aqui a previsão da arrecadação para 2021. 76 milhões de reais. Até o primeiro quadrimestre, já foi arrecadado um pouco mais de 21 milhões de reais, tendo um percentual de 27,64% do valor previsto. Então, até então, arrecadamos pouco mais de 27% do orçamento previsto. Despesas agora. Despesas correntes. Dizem mais respeito àquelas de caráter permanente e continuado da atividade governamental. Seria Coelba, Embasa, folha de pagamento, que independente da situação que o município venha a passar, essas despesas elas sempre vão existir. São as despesas correntes do município. E despesas de capital, agora, por sua vez, são aquelas que têm o caráter de aumento de patrimônio, o caráter de investimento. Então, comprei um veículo, despesa de capital. Construir uma UBS, despesa de capital. Toda despesa de capital aumenta o patrimônio do município. Agora, as despesas, assim como a receita ela foi orçada em 76 milhões, a despesa também foi orçada em 76 milhões, sendo que até o primeiro quadrimestre de 2021 já se liquidou, já se comprometeu do orçamento em liquidações pouco mais de 19.940.000 reais, tendo um percentual de 26,24%. Resultado financeiro. Trago no resultado financeiro justamente o equilíbrio, a comparação do que eu tinha em saldo em banco, o que é que a prefeitura tinha em saldo em banco em todas as suas contas bancárias, em 31 de dezembro de 2020, que rodou para 1º de janeiro de 2021, somada toda a sua arrecadação e subtraída do seu comprometimento em liquidação até o período, até o primeiro quadrimestre de 2021. Tivemos um resultado positivo de R$ 2.177.000 reais. Resultado este ainda superior ao valor que se ficou em banco de 2020 para 2021, que significa uma situação favorável, uma situação positiva até o primeiro quadrimestre de 2021, sendo que toda a receita que foi recebida, ela
tem capacidade de honrar com toda a despesa liquidada. Receita corrente líquida agora. A receita corrente líquida, a gente traz esse slide aqui, que ele vai nos dar como é que a gente encontra a receita corrente líquida. O total das receitas, 100% delas, subtraídas das receitas de capital e subtraídas também das deduções para a formação do Fundeb. Fazendo isso, chegamos à receita corrente líquida. E vale ressaltar que ela é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência. Nesse caso, o mês em referência é o último mês do primeiro quadrimestre, abril, e 11 meses anteriores. Então, são 12 meses corridos. Vale ressaltar ainda que a receita corrente líquida, ela serve de base de cálculo para índice de pessoal e para o endividamento do município. Receita corrente líquida apurada até 30 de abril de 2021, primeiro quadrimestre de 2021, pouco mais de R$ 65.265.000. Despesa com pessoal. O município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. 54% é o limite legal máximo, 51,3% é o sinal amarelo. Em cada período de apuração, o que quer dizer? Que a cada quadrimestre será apurado. E quando esse índice ficar elevado, ele deverá ser reconduzido. A não recondução incidirá em algumas sanções. Sanções estas que podem até rejeitar a conta e multas no gestor. Até o primeiro quadrimestre, com a receita corrente líquida de pouco mais de R$ 65.265.000, a despesa com pessoal se deu um pouco mais de R$ 43.900.000, percentual de 67,27%. Vale ressaltar que deverá ser reconduzido esse índice até o término do exercício. Existem os prazos de recondução. Se o PIB do país for 1% ou superior a 1%, ou do Estado, os prazos de recondução, 1/3 do excedente no próximo quadrimestre, 2/3 os 2/3 restantes do excedente, digamos assim, no quadrimestre seguinte. Então, no segundo quadrimestre, reduziria 1/3, no terceiro quadrimestre, reconduziria os 2/3 restantes, chegando ao final do exercício com 54%. Se o PIB do país ou o PIB do Estado for inferior a 1%, esses prazos dobram para poder efetuar a recondução. A não recondução, dentro desses prazos, poderá ocasionar multas e rejeição de contas. É um dos motivos que o tribunal rejeita a conta. Despesas com saúde. A legislação informa que os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. A receita apurada, apenas própria para a base de cálculo da saúde, se deu um pouco mais de R$ 12.230.000, onde o obrigatório um pouco mais de R$ 1.834.000. O valor aplicado, efetivamente pago, até o primeiro quadrimestre, R$ 1.804.000, percentual de 14,75%, inferior ao limite mínimo. Portanto, vale ressaltar que esse limite mínimo ele só é levado em consideração a título de sanção ao final do terceiro quadrimestre. Então, acumulado até dezembro, se não ficar com pelo menos 15% de aplicação, rejeição de conta por si só. Vale ressaltar que a diferença de R$ 30.000 aproximadamente tem recurso no dia 30 de abril suficiente para honrar com tais pagamentos e atingir o índice da saúde. Ele está equilibrado administrativamente. Fundeb, a nova lei do Fundeb, informa que pelo menos 70% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, em efetivo exercício, é professor, é diretor, é coordenador, é vice-diretor, é vice-coordenador, pelo menos do recurso do Fundeb, 70% deverá ser gasto com esses profissionais, salários e encargos patronais dos mesmos. Fundeb, a receita apurada até o primeiro quadrimestre, pouco mais de R$ 7.703.000, obrigatório, pouco mais de R$ 5.392.000, valor aplicado R$ 4.794.000 aproximadamente, percentual 62,24%. Na lei antiga, o mínimo era 60%, com a modificação é 70%. Então, vale ressaltar aqui também esses 70% é acumulados até dezembro. Então, a gente leva em consideração acumulados até dezembro. E também vale ressaltar aqui que a diferença
dos aproximadamente 8% não aplicados até o primeiro quadrimestre, se restou dinheiro em conta para poder efetuar pagamentos a esses profissionais para que o índice se equilibre e chegue aos seus 70%. Também está controlado administrativamente. Despesas com educação agora. É que a legislação nos informa que os municípios deverão aplicar no mínimo 25% da sua receita própria em gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além de 100% da receita destinada ao Fundeb. A receita apurada base de cálculo, um pouco mais de R$ 17.714.000. O obrigatório, um pouco mais de R$ 8.540.000. Valor aplicado, pouco mais de R$ 6.842.000, percentual 20,03%. Inferior ao limite mínimo, porém vale ressaltar que o recurso financeiro para a aplicação do mesmo, deste índice, se encontra em conta na data 30 de abril, no fechamento deste quadrimestre. Tinha recurso suficiente para armatar os pagamentos e esse índice se equilibrasse nos 25%. Vale lembrar novamente que os 25% da educação precisa ser acumulado. Então, Arthur, se o primeiro quadrimestre ficou inferior, o segundo inferior e acumulado, o terceiro ficou dentro do limite constitucional, o que é que acontece? O município fica dentro da normalidade, está dentro da legalidade e não tem sanção alguma. Esse índice também está controlado pela gestão. Resultado primário agora. Ele é o que indica, na verdade, se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação. Basicamente, a receita fixa é capaz de suportar a despesa fixa? É isso que a gente vai ver agora. Resultado primário, até o primeiro quadrimestre de 2021, a título de receitas fiscais, a título de receita primária, se deu em um pouco mais de R$ 21.004.000 a arrecadação. Aqui vou dar um exemplo de uma receita que não ingressa nesse cômputo, ela é retirada. Rendimento de aplicação financeira. Recebi um recurso do FPM, apliquei o recurso rendeu. A receita de rendimento é como se fosse, entre aspas, uma receita secundária. Então, ela não entra para esse cômputo, só entra as receitas primárias. Vamos lá. Despesas agora. As despesas fiscais primárias se deram um pouco mais de R$ 17.947.000. Arthur, despesa, o que é que sairia dessa despesa? Amortização da dívida. Então, a dívida fundada do município, tudo que é efetuado de pagamento, ela não entra para esse cômputo, ela é retirada. Então, quando fazemos o comparativo da receita primária, subtraindo a despesa primária, temos uma situação positiva de uma quantia de R$ 3.057.000 aproximadamente, o que identifica que o resultado primário positivo, a situação até o primeiro quadrimestre de 2021 da prefeitura, ela é, digamos que, saudável. A receita primária é capaz de suportar a despesa primária até o primeiro quadrimestre de 2021. Dívida consolidada. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliária, contratual e dos precatórios judiciais, tudo isso posterior a maio de 2000. Tudo que não foi pago durante a execução do orçamento, que eles foram inscritos. Por exemplo, existiu uma COELBA do exercício de 2005, nunca foi paga essa conta da COELBA. O município atualmente reconheceu tal débito, isso é um exemplo, reconheceu tal débito e o parcelou. Então, esse parcelamento vai virar uma dívida consolidada para o município. E a dívida consolidada, a gente faz um comparativo, a gente sempre a transforma em líquida, que é assim que deve ser, e fazemos já a questão dos comparativos. Como se encontrava no ano anterior e como é que está se comportando nos quadrimestres subsequentes a este ano. No caso, a 2020. Primeiro quadrimestre subsequente, abril de 2021. A data ficou até incorreta, ficou 31 de abril de 2021. Leiam como 30 de abril de 2021, por favor. Então, dívida consolidada, bruta em 31 de dezembro de 2020. Pouco mais de R$ 70.939.000. As deduções, zero. Por quê? Porque quando o ativo disponível, as contas bancárias do município, ela é inferior aos restos a pagar do município, a gente não pode efetuar a dedução. Então, nesse caso, em 2020, a dívida líquida e a dívida bruta é a mesma quantia. Já em 2021, no primeiro quadrimestre, a dívida consolidada passou a ser 70 milhões, bruta isso, 70.673.000 aproximadamente, as deduções de pouco mais de 3.297.000, totalizando uma dívida líquida de pouco mais de 67.376.000. Teve uma redução.
Vamos falar agora do resultado nominal, que representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referência, primeiro quadrimestre, sobre o apurado em 31 de dezembro do ano anterior, o que eu acabei de falar anteriormente. E aqui também, leia 30 de abril de 2021, onde se vê 31 de abril. Então, a dívida consolidada líquida em 2020, a base é a receita corrente líquida, como falamos anteriormente, ela estava em um percentual de 112,81%. O Senado Federal estipulou que o município pode se endividar em até 120% para continuar dentro da normalidade, dentro da legalidade. Em 30 de abril de 2021, a dívida consolidada líquida passou a ser um pouco mais de 67.376.000 reais. Com a receita corrente líquida de pouco mais de 65.265.000, o percentual reduziu para 103,23%, tendo um resultado nominal, que é a diferença da dívida líquida de 2020 para a dívida líquida do primeiro quadrimestre de 2021, reduziu no montante da quantia em R$ 3.562.000 aproximadamente. Uma ótima redução, por sinal. Todos esses dados eles estão disponíveis no site da Prefeitura de Queimadas. Na parte do Diário Oficial, pode ser localizado RREO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e RGF, Relatório de Gestão Fiscal, onde vai estar todas as informações. No site do TCM, através da plataforma eTCM Consulta Pública, o cidadão poderá visualizar todos os processos de pagamento, todos os demonstrativos de despesa, os demonstrativos de receita, que chegamos a esses números aqui apresentados. E também estão disponíveis na Prefeitura Municipal de Queimadas, aonde, quando for solicitado, se for solicitado por alguém, alguma informação, algum esclarecimento, qualquer coisa deste tipo, a gente vai estar fazendo a nota e vai estar tirando a dúvida ou esclarecendo a pessoa. Então, Prefeitura Municipal de Queimadas, eu me chamo Artoni Cássio Moura, sou assessor contábil, mais uma vez informando, faço parte do quadro técnico da Econtap, empresa que presta assessoria e consultoria contábil ao município de Queimadas, à Prefeitura de Queimadas. Meu telefone para contato, 71992272570, este número é o WhatsApp, e meu e-mail, arthur.anicassiomoura@hotmail.com. Ficam estes contatos para as eventuais dúvidas, caso tenham, os eventuais esclarecimentos que queiram que seja feito, e também, se preferir não entrar em contato comigo diretamente, pode entrar em contato diretamente com a prefeitura, que a prefeitura vai fazer esse link entre a sua consultoria e estaremos sanando toda e qualquer dúvida que venha ter. Então é isto. Esta é a audiência pública do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Queimadas.